As Zoans fazem parte das classes de Akuma no Mi, ao lado das Paramécias e das Logias. Akuma no Mi do tipo Zoan são um tipo de frutas com conceito bem fácil de entender. A princípio, se tratam de Akuma no Mi que concedem poderes animalescos, sendo referentes à transformação de animais. Em resumo, tudo que for animal pode ser tratado como uma Akuma no Mi do tipo Zoan. Em One Piece, essas frutas são até que simples, mas no decorrer da obra foi acrescentado cada vez mais informações das Zoans, agora tendo subclasses, mistérios e até o próprio despertar dessas frutas. Nesse vídeo vou explicar como funciona a classe das criaturas, o que são as Akuma no Mi Zoan. Zoan. Como disse na introdução, Zoan se tratam de frutas que dão poderes de animais, e pode se estender até para outras criaturas, desde animais simples até seres mitológicos, divinos e até certos deuses. Mas vamos do início. De modo geral, as Zoans são referidas como as melhores Akuma no Mi para combate corpo a corpo. Isso porque uma Zoan oferece principalmente status elevado a seu usuário. Como são animais, seu próprio usuário adquire mais força, velocidade e resistência, respectivamente aos próprios animais dos frutos também. A Zoan permite o usuário ter duas transformações, seu animal completo e uma forma híbrida. Se pegarmos uma Akuma no Mi do bisão, por exemplo, o usuário se transformaria em um bisão por inteiro, se tornando o próprio animal do fruto, e também poderia atingir uma forma mesclada, onde mantém características tanto humanas quanto do animal. Cada Zoan tem seu potencial de forma híbrida e completa. Isso porque cada animal também apresenta características próprias e distintas dos outros. Uma Zoan do falcão, por exemplo, em forma completa é bem mais rápida que um bisão, além da capacidade de voo, justamente por ser uma ave. Por outro lado, o bisão tem bem mais força e resistência que a ave, também mais peso e etc. Cada animal pode ter vantagens sobre outros, mas claro, não é uma regra 100% fixa, porque além da transformação completa, também se tem a transformação híbrida, onde as capacidades de ambos os seres, humano e animal, são combinados em uma nova forma, chamada de humano-besta, permitindo o usuário se aproveitar não só das capacidades do animal, como de suas próprias habilidades base. Então, por mais que um fruto do bisão seja mais lento que um falcão, uma forma híbrida com o usuário já sendo super rápido pode ser combinado e chegando a ser superior à ave. E um usuário super forte em forma de falcão híbrido também pode ser tanto mais forte quanto mais rápido que um bisão. Ou seja, por padrão, animais podem se sobressair contra outros, mas a verdadeira força vem de seu próprio usuário Zoan. Se ele for muito forte, uma forma híbrida pode fazer a total diferença no combate. Em resumo, acaba sendo um multiplicador de poder. O usuário pode ser melhorado com a criatura, e a própria criatura pode se tornar mais forte por conta de seu usuário. Por isto, as Zoans são consideradas melhores frutas para combate corpo a corpo. As Akuma no Mi Zoan também podem ser elevadas com criatividade, semelhante às Paramécias, e o primeiro e melhor exemplo que temos é o médico dos chapéus de palha, Tony Chopper. Inicialmente, o Chopper foi uma rena que consumiu a fruta do humano, assim ganhando consciência, discernimento e tals, podendo ficar na sua forma base de rena, assumindo uma transformação de humano completo, e um híbrido, que é a forma principal e que estamos acostumados. Só que, mais à frente, Chopper criou Rumble Balls. Com elas, seu corpo sofre alterações e mutações para formas específicas, assumindo transformações híbridas que dão mais força nos cascos, mais velocidade de salto, uma defesa aprimorada e etc. Outra mostra de criatividade vem de Queen das Pragas, que evoluiu sua Zoan adicionando ciência, recebendo os poderes dos Germas como força, eletricidade e invisibilidade, braços mecânicos e raio laser, armas e espadas, e outros mecanismos. Pode-se dizer que mais uma Akuma no Mi que foi evoluída com criatividade é a do próprio Luffy, uma Zoan que foi elevada através do uso de marchas, as Gears. Zoan também podem ser combinadas com objetos. É uma ciência um tanto desconhecida, mas em One Piece isso já mostrou ser possível. No arco de Alabasta foi mostrado uma arma cão. É uma arma que, por motivos ainda desconhecidos, pode ser fundida com uma Akuma no Mi do cachorro, resultando nessa criatura. Isso também é possível porque, diferente das Paramécias e Logias, como as Zoan se tratam de animais, essas Akuma no Mi têm uma peculiaridade. As próprias frutas têm uma certa consciência,
que é o próprio animal armazenado nelas. Então, mesmo uma arma, uma coisa inanimada, pode ganhar vida por isso. E, como é inanimado, o animal Zoan que se torna a mente consciente. E, bom, esse é o resumo de uma Zoan. Físico aprimorado, transformações completas, formas híbridas que mesclam as habilidades e capacidades dos dois seres, e as Zoans também podem ser aprimoradas com criatividade, que a nível extremo pode atingir o despertar. Tipos de Zoan. As Akuma no Mi Zoan são classificadas em 3 tipos: Zoan padrão, Zoan ancestral e Zoan mítica. As Zoans padrão são animais simples do mundo. Pode ser uma vaca, um touro, um bisão e um falcão, como citei anteriormente, uma galinha, uma girafa, qualquer animal desse tipo. Dá pra ver que são animais como os que temos hoje no mundo. As Zoans padrão, em geral, dão um aumento de força, destreza e resistência, e até um pouco de recuperação também. Essas características são variáveis. Como falei, cada animal tem seu próprio potencial. Então cada um pode dar mais força que o outro, mais resistência e etc. Um tipo Zoan que também se enquadra são as consideradas Zoans carnívoras. São animais predadores sedentos por sangue, prontos para caçar e arregaçar com sua presa. Como são agressivos, acabam por ser mais adaptados para o combate. E por isso, as Zoans carnívoras acabam sendo superior a outros animais. Zoans carnívoras geralmente têm características adicionais que ajudam no combate, como garras, dentes mais afiados, destreza letal, etc. Um exemplo disso é a Akuma no Mi de Rob Lute, o leopardo. Já é um animal que tem esses pontos, e deu pra ver que é bastante perigoso, ainda mais combinado com o seu usuário assassino. Por mais que seja do tipo Zoan carnívora, ainda é considerada da classe Zoan padrão por fazer parte da mesma era que outros animais. Um leopardo é da mesma época que um gato, também um cachorro, um falcão, uma girafa. São todos animais que temos hoje, por isso estes são considerados da mesma classe. Mas pelos do tipo carnívoro ser mais letal, pode-se dizer que as Zoans carnívoras são as mais fortes das Zoans padrão. Zoan ancestral já são animais antigos, ancestrais, extintos, o que se refere à ancestralidade de seres, e o melhor exemplo disso são os dinossauros. As Zoans ancestrais dão bem mais força, mais resistência, estamina e recuperação aumentada, e até uma durabilidade, visto que os dinossauros, por exemplo, têm uma pele bem rígida. Zoan ancestral é bem mais raro que a Zoan padrão, provavelmente por fazer referência à própria raridade destes animais também. São antigos e extintos. Uma Zoan ancestral dá certas características ao usuário, sendo principalmente a pele dura e o tamanho. Dinossauros, mamutes, brachiosauros principalmente, todos têm vantagem de tamanho e até de peso. E algumas concedem bastante velocidade também, como a ancestral Pteranodonte de King do Incêndio. Assim como as padrões, as Zoans ancestrais permitem seu usuário assumir uma forma híbrida, que se torna bastante forte, ainda mais se o usuário for habilidoso. King é um Lunarian forte e resistente, combinado a uma ancestral rápida e letal. Queen das Pragas já é forte, e em forma completa, é potencializado pelo peso de impacto do próprio Brachiosauro. Em comparação com as padrões, as ancestrais são como uma evolução de poder e status. Terceiro, as Zoans míticas. São animais místicos, lendários, divinos, e pode ser até deuses. As Zoans míticas são como animais / criaturas lendárias que nunca foram vistas, apenas contadas por lendas e rumores. Por exemplo, a Fênix e o Dragão Oriental. Estas concedem os mesmos status que as anteriores, mais força, mais resistência, velocidade, recuperação, e tudo isso varia, dependendo de cada criatura mitológica também. O principal diferencial das Zoans míticas, em comparação com as outras, é seus poderes. As criaturas recebem habilidades bem sobrenaturais e se estendem para poderes concedidos semelhantes à classe Paramécia e as Logias. Uma Fênix, por exemplo, é uma ave, mas os contos se referem a ela como uma ave de fogo que tem poderes de cura através de suas lágrimas. Em One Piece, o fogo é tratado como um elemento Logia, e a cura é considerada um conceito Paramécia. Então a Fênix é um animal lendário Zoan, que possui poderes Logia de fogo e cura de Paramécia, uma Zoan mítica. O Dragão Oriental tem uma gama de poderes bem maior. Além de ser uma criatura enorme, pode criar nuvens, fazer tempestades monstruosas, controlar os céus, fazer um sopro de fogo, manipular trovões,
no quesito destruição, é uma Zoan ainda mais poderosa. Por enquanto, foi mostrado 2 Zoans míticas referentes a figuras ou deuses, estas sendo a Zoan Buda e a Zoan Nika, deus do sol. Como são figuras com uma imagem baseada no próprio ser humano, acabam por ser consideradas uma Hito no Mi mítica. No caso, seria fruta do humano modelo Buda e fruta do humano modelo Nika, respectivamente. Assim como as outras, Zoan mítica também permite seu usuário entrar em forma completa e forma híbrida, a transformação de um híbrido humano-besta, potencializando a fruta. E estas são as 3 subclasses das Zoans: animais comuns, criaturas ancestrais e seres lendários ou mitológicos, que é a mais rara das Zoans, chegando a ser mais rara que as próprias Logias. Despertar Zoan. Assim como as paramécias, as Zoans possuem seu estágio de despertar. Bom, um despertar Zoan seria de uma linha parecida com as paramécias, geralmente envolvendo a criatividade do usuário. Porém, como falei, as Zoans têm uma coisa peculiar bem diferente das outras classes. Logias são elementos da natureza, paramécia objetos e ideias abstratas. Já as Zoans têm um animal dentro do fruto, ou seja, uma outra consciência, a do próprio animal. Por isso, além da criatividade / maestria, também tem outro requisito para atingir o despertar Zoan. Dito por Kaido, ser a sincronização de corpo e mente com as habilidades. Aqui entra uma das dúvidas mais recentes de One Piece, e vou explicar como funciona. Um ser humano pode usufruir das habilidades do animal, só que por mais que o usuário evolua suas habilidades, para despertar ele precisa alinhar sua mente com a natureza do animal. E nesse ponto há 2 ocasiões: a falha da sincronização e o raro caso da perfeita sincronização. Começando pelo primeiro caso, a falha da sincro. O animal toma o controle da mente do usuário. Não se sabe se é possível o usuário voltar a tomar o controle, porque o exemplo dessa falha são as bestas carcereiras de Impel Down. As bestas agem como animais agressivos e sem discernimento. São uma vaca, um rino, uma zebra. Todos são despertos, mas com uma falha de sincronização. O animal tomou conta deles e creio eu que seus usuários morreram em algum momento ou suas mentes sucumbiram no despertar. Assim, o consciente animal tomou o controle e se tornou a mente principal do corpo. Tá, mas por que houve essa falha? O motivo é pela natureza passiva do animal, e o melhor exemplo de explicar isso é analisando o Rob Lute. Rob Lute já era um assassino frio e sem sentimentos desde antes de comer sua fruta, uma arma assassina feita apenas para matar. Um leopardo também é sanguinário, um animal carnívoro, agressivo, dilacera com sua presa. Como são muito parecidos, acaba por haver uma ligação com os seres, uma sincronização de mente. Também se aplica a Kako, que mesmo no início, com críticas, Kako se apegou fortemente ao seu poder de girafa. Isso provavelmente é o que não aconteceu com as bestas carcereiras. Indo pela teoria que seus usuários morreram ou suas mentes ruíram, houve a falha e o animal acabou por tomar controle do corpo. Por isso são dessa forma. A falha de sincronização é a falha da ligação de mente do usuário com a natureza do animal, e no final a besta que toma o controle. Basicamente isso. Já no contrário, com uma linhagem perfeita, o usuário transcende, se torna um só com seu animal e ambos se fundem praticamente. Mas, como dito, é uma sincronização de corpo e mente com as habilidades. Então não é só a mente que é importante, as habilidades também são. Até alcançar o despertar, o usuário precisa de alguma forma evoluir o seu poder. Luffy, por exemplo, criou suas Gears. Já Rob Lute e Kako evoluíram com o Rokushiki e com o Seimei Kan. Seimei Kan é uma técnica de manipulação dos músculos do corpo, e Lute usou isso contra Luffy em Enies Lobby. Ele controla seus músculos com a técnica para assumir uma forma mais rápida, um leopardo híbrido com mais destreza. Ou seja, uma evolução criativa com sua Zoan. Como Lute é um usuário assassino, sanguinário, veloz, e também tem muita maestria com sua Akuma no Mi, também tendo o Rokushiki, um estilo letal, e o Seimei Kan, transformação de corpo, tudo isso resultou no despertar. Lute é desperto por ter virado um só com seu poder e com a mente de seu animal Zoan. A única coisa que não está clara é se há outras maneiras de se atingir o despertar além da morte. Porque, diferente do Luffy, acho que o Rob Lute não precisou morrer para despertar. Então deve haver sim outro estágio, um pico máximo onde se atinge a criatividade, em conjunto à sincronia de mentes. Se um usuário criativo chegar a morrer, mas já tiver alinhado sua mente com a criatura, também pode despertar. Como é o caso de Luffy, que queria libertar todo o país de Wano, salvar todo o povo.
E as pessoas acreditaram fortemente nele, assim como a lenda de Nika, os escravos que clamavam por Nika pro Deus do Sol salvá-los, depositando suas confianças. Luffy já era criativo, criou suas marchas, então, quando morreu, Nika se revelou. Luffy teve um alinhamento de mente e habilidades e também adquiriu um despertar perfeito. Por outro lado, se um usuário se adequar às habilidades, mas não alinhar sua mente ao animal, pode ficar poderoso, mas nunca vai despertar. Esse é o caso de Kaido. Enquanto o dragão oriental é referente à sabedoria e proteção, utiliza do poder do dragão apenas para conquista, guerra e destruição. Mas ainda assim é interessante, o Rei das Feras, saber como funciona o despertar de uma Zoan. Por último, sobre o poder do despertar. Dá a seu usuário mais força, mais velocidade, resistência e uma recuperação tão absurda que chega a beirar a imortalidade. Além disso, essa recuperação age de forma passiva. Ou seja, mesmo que o usuário esteja inconsciente, seu corpo vai se regenerar automaticamente, até o ponto de se revitalizar por completo. Esses poderes se aplicam tanto a um despertar incompleto, como as bestas carcereiras, quanto a um despertar perfeito, como Lucci e Kako. Quando se trata de Zoan mítica, além de tudo isso pode conceder poderes extras e até de outras classes despertas, como Luffy, que é de borracha, um conceito paramécia, e quando despertou passou sua borracha para o ambiente e as pessoas, ou seja, recebendo um despertar paramécia. Também ganhando poderes exclusivos de Nika, mais força e liberdade, um potencial de força infinita através da risada, e uma liberdade da borracha, limitada apenas por sua imaginação.